Muito bem, abençoados e abençoadas que estão aqui presencialmente e os abençoados que estão aí na internet. Sejam muito bem-vindos a esta etapa da ministração e do louvor da reunião da família da fé. Há alguns dias atrás, exatamente 2 semanas atrás, nós começamos um tema aqui, uma ministração que tinha por título As Vindas de Cristo e Seus Propósitos, parte A. Nós falamos a respeito de Jesus de Nazaré, que foi a primeira manifestação de Cristo com a finalidade de morrer na cruz, tirar o pecado da terra e cumprir a lei, aniquilar o diabo do mundo dos filhos de Deus. E nós falamos também que o Espírito Santo foi manifestado com a finalidade também de estar hoje em cada um de nós. Onde está o Espírito Santo de Deus? Porque Cristo voltou a viver, não é isso? Ele voltou a viver, morreu, ressuscitou e voltou a viver e está em cada um de nós. Por isso que quando a palavra da verdade chega até nós, nós entendemos, porque o Espírito Santo está em nós. Por isso que nós compreendemos a palavra do Evangelho da verdade. E hoje nós vamos falar sobre a parte B. E daqui a 15 dias virá a parte final, que é tremenda. As vindas de Cristo e seus propósitos. Por que as vindas? Por que as vindas? Porque Jesus já veio, Jesus de Nazaré. Ele está em nós, que é o próprio Cristo, o próprio Deus, que vive em nós, no Espírito Santo. E hoje nós vamos falar da vinda de Cristo, falando da ressurreição nos livros históricos. Vamos falar também do fim do século, lá em Mateus. A graça é para ensinar as pessoas que ficam por aí buscando, dá uma beijadinha na flor aqui, dá outra beijadinha no vídeo do fulaninho aqui, do outro fulano lá. Ai, graça! Pense bem. Pense bem. Recomendo fortemente que você acesse a parte A, se você ainda não viu. Enquanto a vinda de Jesus de Nazaré foi física e, portanto, visível, a vinda de Cristo no Espírito Santo em você, você ouviu? É espiritual. O Espírito que está aí é o Espírito Santo. Dá para ver o Espírito Santo? Não, ele é espiritual. Está em você. Mas você entende que ele veio por quê? Porque você está entendendo a palavra dele. E aí você passa a entender que ele veio. Agora nós vamos comprovar uma coisa chamando de terceira vinda de Cristo. Terceira. Jesus de Nazaré, o Espírito Santo está em você. E essa terceira vinda, ela foi anunciada em profecias, nos livros históricos e principalmente nas cartas do apóstolo Paulo. Um evento que será único e extraordinário, chamado a ressurreição de Jesus. Vamos ao livro de Atos. Neste momento, Paulo estava diante de um rei chamado Agripa. Atos capítulo 26, verso 22. Paulo estava preso diante do rei Agripa. Mas havendo obtido o auxílio de Deus, persevero até o dia de hoje. Paulo está falando para o rei Agripa. Dando testemunho a pequenos e a grandes, não dizendo nada fora das coisas que os profetas de Moisés disseram que haveriam de suceder. Verso 23. Que o Cristo havia de padecer e ser o primeiro da ressurreição dentre os mortos, para anunciar luz ao povo e aos gentios. Então, quando Cristo ressuscitou, ele já ressuscitou, verdade? Cristo ressuscitou? Da primeira vez? Muito bem. Se foi, e ele está em luz inacessível, sim, é o próprio Deus. Mas, aqui está escrito que disse que ele era o primeiro da ressurreição. Se é o primeiro, é porque tem o segundo, o terceiro, e o 20º, e o 111º, e o 1000º, e o 1000º, e assim por diante. Quem são os demais? Somos nós. Ele é o primeiro da ressurreição dos mortos. Veja só. Marta, irmã de
Maria e Lázaro, lembra da historinha da ressurreição de Lázaro? Estava lá Marta e a Maria. Jesus gostava muito daquela família, ele visitava sempre. Marta, irmã de Maria e Lázaro, também conhecia a doutrina da ressurreição. Sabe que Marta sabia que Jesus iria ressuscitar? Por quê? Porque os judeus todos sabem que Jesus ressuscitaria. É uma doutrina que está também na Bíblia do Antigo Testamento. Veja só aqui, João capítulo 11, verso 23. Aqui é a ressurreição, aqui é a morte de Lázaro. Jesus foi visitar Marta e Maria porque Lázaro tinha morrido. E Jesus disse para Marta: teu irmão ressuscitará. E ela pensou que Jesus estava falando da ressurreição do último dia. Mas Jesus não estava falando disso, estava falando da ressurreição física. E o verso 25 diz: Jesus lhe disse: eu sou a ressurreição e a vida. O que crê em mim, não é o que crer em mim aceitando a Jesus, é o que crê em mim, ainda que esteja morto fisicamente, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. E Jesus perguntou para Marta: você crê isso? Veja só, sendo a ressurreição uma realidade, segue-se a pergunta: como Cristo voltará? E com que corpo ele voltará? A resposta está em Atos 1, 9 a 11. Olha, resposta para isso. Atos 1, 9. E havendo dito estas coisas, aqui já é Jesus subindo lá para o céu. E havendo dito estas coisas, vendo eles, os varões que estavam lá presentes, vendo Jesus subir, ele foi alçado e uma nuvem o recebeu, ocultando-o de seus olhos. Verso 10. E estando eles com os olhos postos no céu, enquanto ele ia, é um quadro tremendo esse, né? Esse é um quadro fantástico. Estava todo mundo ali, ar livre, Jesus sendo alçado ao céu. E estando eles com os olhos postos no céu enquanto ele ia, eis aqui se puseram junto a eles 2 varões com vestiduras brancas. Não precisa dizer quem eram, né? Quem eram? Anjos. Verso 11. Os quais também lhes disseram: varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que foi tomado de vós para o céu, assim virá, como o vistes ir ao céu. Diga: assim virá, como o vistes ir ao céu. O que quer dizer isso? Tem gente que acha que Jesus vai voltar barbudinho, com 33 aninhos, igualzinho Jesus de Nazaré que foi. E alguns acham que ele já voltou e ninguém viu nada. O Jesus que foi ao céu diante dos varões galileus não estava mais em carne. Ele estava glorificado. Ninguém sobe alçado ao céu em carne e a roupinha fica lá bonitinho nele, ele vai subindo. Por favor, abençoado. Quando você está dentro de um avião que está pressurizado para você subir nele a 11.000 metros de altura, se lá em cima aquele avião despressurizar, todo mundo morre derretido imediatamente. Imagine Jesus subindo ao céu, Jesus de Nazaré com carne humana. Esquece isso, mesmo porque ele já estava glorificado quando ele ressuscitou. Então, assim ele voltará. O que os 2 varões disseram? Assim virá como vistes ir ao céu. De que maneira? O que é esse assim? Glorificado. Então a glorificação, a volta de Jesus, ela é glorificada. Também não é invisível. Tem gente na internet dizendo: não, Jesus já veio. Ele já veio. E cadê ele? Não, ele
é vinda invisível. Quem costuma falar isso é testemunho de Jeová, né? Agora, como eles marcaram a vinda de Jesus umas 10 vezes e ele não veio, descobriram uma ideia. Uma ideia. Vão falar que ele veio, mas ninguém viu que ele veio e foi invisível. Não. O contexto que melhor responde a este questionamento está no livro histórico de Mateus 24, 36 e 37. Veja quando Jesus virá. A resposta está aí diante de você. Quer marcar o dia? Está aí. Mas do dia e da hora, ninguém sabe. Não tem contagem regressiva? Não. Nem mesmo os anjos dos céus. Senão somente meu Pai. E quem era o Pai? Era ele mesmo que estava ali. Só que ele estava humanizado, ele falou, não vou entrar nesse assunto agora. Quando eu voltar para lá onde aí eu vou avisar alguém. Mas como foi nos dias de Noé? Muito bem. Ninguém sabe, mas tem ideia de como. Como foi nos dias de Noé? Assim será a vinda do Filho do Homem. Resumindo, ninguém sabe quando, mas ele virá. Quer dizer, esse é um evento anunciado. Virá. Diga, virá. Virá. Qual é a data? Dá para anunciar na internet? Dá para dizer no dia tal, lá no melhor hotel de São Paulo, do Brasil, do mundo, de Nova York, de Dubai, Jesus vai chegar no meio do oceano, no Oriente Médio, lá no Califa de Dubai. Hotel mais lindo, mais luxuoso do mundo, montado na praia. Não dá. Mas como foi nos dias de Noé? Como é que foi? O que estava acontecendo nos dias de Noé? Isso é o ponto. O que está acontecendo hoje? A mesma coisa. Hoje, cada vez mais acontece um desinteresse, uma separação de tudo que é espiritual. O que estava acontecendo no dia de Noé? No dia de Noé, estava lá o velhinho construindo uma arca com seus filhos em volta, e todo mundo dizendo que aquele cara era um cara louco. O cara está no meio do deserto, fazendo um barco enorme. Parece que fizeram a medida, ele tinha 300 metros, ou quase 300 metros de comprimento, com 3 andares de altura. Uma largura de 100 metros, sei lá o quê. Tinha que separar aquelas casinhas todas, porque ia entrar desde elefante até galinha naquela arca. Sabe mais o que tinha lá dentro? Quem que em sã consciência, dentro de uma normalidade, olha para aquilo e diz, não, acredito que vai acontecer? Ninguém, só Noé. A família dele ouviu de Noé, não ouviu de Deus. Então ficava todo mundo, será que o pai está louco? É isso, olha só. O Noé, só ele ouviu Deus, assim como Abraão, quando Deus disse para ele, sai da tua terra e vai embora, Deus não falou com a esposa de Abraão, com o filho, Abraão, sai da tua terra, pega a galera e vai embora. Noé foi a mesma coisa. E estava todo mundo no tempo de Noé o quê? Fazendo festa, churrasco, cervejinha não tinha, né? Tinha alguma outra coisa no meio para substituir, vinho, tinha tudo. E o povo desligadaço. Acabou o carnaval agora, acabou. Já estão preparando 2025. As escolas já vão receber dinheiro para poder fazer o carnaval de novo. E assim vai por aí afora. Só que nesse tempo presente, estão acontecendo outras coisas que não são só terremotos e tsunamis. Isso aí sempre aconteceu. Estão acontecendo outras coisas. A maldade do homem está pior. Está até pior do que nos tempos de Noé. Maldade. Gente está sendo morta como pior do que bicho. Bom, mas isto aqui é apenas a ministração da ressurreição provada nos livros históricos. O que vem por aí, daqui a 15 dias, é a explicação da ressurreição de Paulo falando, que é realmente aquilo que hoje para nós interessa muito, e também a transformação dos corpos está diretamente ligada a esta ressurreição.
Mas agora nós vamos falar de alguma coisa que Jesus, Mateus 24. Ei, Mateus 24. Mateus 24, como o pessoal na internet explora isso. Mateus 24 é um capítulo complexo. E não há como ministrar uma exposição completa dele aqui agora, mas há um contexto-chave para entender o que é necessário que você entenda. Começa no versículo 1 e vai até o verso 3. Mateus escreveu para judeus, lembre-se sempre disso. Quem escreveu mais para os gentios foi Lucas. Tá? Quando Jesus saiu do templo, Mateus 24, verso 1, imagine o quadro. Templo de Jerusalém, que ainda estava de pé. Jesus estava saindo do templo. Nossa, é a mesma coisa que uma personalidade vir hoje, né, por aqui. Imagine aí uma personalidade. Vem ele e vem o quê? Toda a galera atrás, e gente pra caramba. Ali naquele tempo não tinha tanta gente assim. Mas quando Jesus andava, tinha muita gente atrás, especialmente os discípulos, que estavam sempre procurando entender coisas. Quando Jesus saiu do templo, estava indo e se aproximaram dos seus discípulos para mostrar-lhe as construções do templo. Imagine a cena. Jesus, olha aqui essa pedra. Jesus, olha aqui esse edifício. Jesus, olha o tamanho disso. Jesus, olha aquele pedacinho ali, os arquitetos da época. E Jesus, ok, podem mostrar o que vocês quiserem. Jesus respondeu, vocês estão vendo tudo isso? De certo eu vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Que decepção! O pessoal ficou pensando assim, pô Senhor, a gente está falando tão legal com você aqui, pô. Vai com a gente, né? Jesus falou isso e foi para outro lugar. Jesus não explicava, ele não dava explicação. As pessoas queriam explicação, mas ele não explicava nada. E para eles não entender. Jesus não explicava nada. Passou um tempo, passado algum tempo, verso 3. Veja, isso aqui é uma coisa que está sendo lida. Isso não acontece assim, ó. Aconteceu agora já falando outra coisa. Não. Passa, talvez um dia, 2 dias, 3 dias. Passado algum tempo, verso 3, estando ele assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos se aproximaram de novo, em particular, dizendo, Senhor, você estava pensando naquilo tudo que o Senhor falou? Diga-nos, por favor, explica. Senhor, tira a angústia do nosso coração. Quando serão estas coisas? Que sinal haverá de tua vinda? E que sinal haverá do fim do século? Quantas perguntas você vê aqui? Uma só? Quantas? Eu vejo 3. Primeiro, quando serão essas coisas? Que coisas? Que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Essas eram as coisas que eles queriam saber. O Senhor falou que não vai ficar pedra sobre pedra. A gente estava pensando, a gente agora está perguntando para o Senhor, quando? E que sinal haverá de tua vinda? É uma segunda pergunta que não tem nada a ver com a primeira. E a terceira pergunta, que não tem nada a ver com a primeira e nem com a segunda. E do fim do século? Tem Bíblias, a maioria das Bíblias, infelizmente, traduzida por gente que não sabe o que está fazendo. E vem do grego lá, os caras ficam buscando coisa lá do original e erra ainda assim mesmo. Muitas Bíblias dizem, que sinal haverá do fim do mundo? Talvez a sua Bíblia diga isso. Fim do mundo. O mundo vai acabar. Pronto, Mateus 24 diz que o mundo vai acabar. Fim da era, fim dos tempos, fim dos séculos. O que é isso? Primeira pergunta então, quando serão estas coisas? Isso se refere à derrubada das pedras do templo no ano 70 depois de Cristo, quando o imperador Tito entrou em Jerusalém. Aliás, ele nem entrou, ele deixou todo mundo morrer de fome. Cercou a cidade. General, o cara é bom, né? Ele falou, bom, eu preciso entrar nessa cidade, eu vou sair matando, perdendo soldado, nada. Eu cerco a cidade, ninguém entra, ninguém sai, acabou. O que vai acontecer quando ninguém entra e ninguém sai num lugar?
Imagine. O que acontece quando ninguém entra e ninguém sai de um lugar? Não pode ir no mercado, não pode beber água, não pode fazer nada, acabou a água, acabou a comida, acabou tudo, morre todo mundo. Então o general Tito fechou a cidade. Jesus estava dizendo, quando é que serão essas coisas? Ele explicou. O ano 70. Jerusalém foi destruída. Teve gente que entrou dentro do templo, profanaram o templo, depois estava todo mundo morto, os soldados entraram lá, fizeram orgia, usaram e abusaram, demonizaram aquele lugar. Foi a maior decepção dos judeus na história. Depois dessa, a pior foi o assassinato de Hitler. Né? E vai por aí. Aliás, os judeus passam por provas há muito tempo. Por justa retribuição de Deus, por quê? Por quê? O que será, hein? Que rejeitaram o mestre. Segunda pergunta que os discípulos fizeram: que sinal haverá de tua vinda? Como é gostoso querer saber isso, né? O sinal principal da vinda do Senhor será a incredulidade e a distração com a futilidade que está no mundo. Hoje nós vivemos numa vida de pessoas que não têm conteúdo, pessoas que tentam se expressar na internet, não sabem o que falam, não sabem o que creem, ficam buscando entretenimento. As maiores visualizações, milhões, bilhões dos influencers da internet são um lixo. Não serve para nada, só para fazer palhaçada. Quando não é dancinha, é piadinha sem graça, é bobagem. Coisas contra Deus, isso está fazendo muito sucesso hoje em dia. Falar que Deus era isso, era aquilo, não era aquilo que mostra hoje. Futilidade. Que sinal haverá da tua vinda? No tempo de Noé. O que aconteceu no tempo de Noé? Futilidade. Noé estava construindo a arca. Você vê, quando você está na tua vida em graça, crescendo em graça, você é obrigado a lidar muitas vezes com pessoas que não estão nem aí com isso. Que ficam olhando para você e falando assim, cara, estranho. Nós somos estranhos diante de um mundo que está desse jeito. Nós somos diferentes. Somos. Terceira pergunta, agora vem: que sinal haverá do fim do mundo? Não é fim do mundo. Que sinal haverá do fim do século, Senhor? Os religiosos sempre foram muito mal instruídos e creem que a volta de Cristo está ligada ao fim do mundo. Quando ele vier, o mundo acabou. Não, está só começando. Mas aqui século é 100 anos. Não é século de 100 anos. É uma era que vai acabar, que está acabando. É uma era de religiosidade com base na era judaica. Vamos aos versos. Verso 4, sequência. Aí Jesus foi responder. Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Está cheio de gente assim? Sim. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Isso a gente vê há muito tempo. Vejam que não vos turbeis, porque é necessário que tudo isto aconteça, mas ainda não é o fim. Do quê? Do século. As guerras não vão acabar com o mundo. Porque se levantará, as provas não estão aqui, eu vou dizer uma por uma para vocês. Por que não tem nada a ver com o fim do mundo? Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá pestes e fomes e terremotos em diversos lugares. E tudo isto será o princípio de dores, sofrimento. Nação contra nação. Será que tinha nação no tempo de Jesus? Será que Israel era uma nação no tempo de Jesus? Não. Não havia nações, havia povos. Havia reino. Um reino tomava outro reino, mas nações não. Então vos entregarão à tribulação, vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Isso aconteceu no tempo de Jesus? Não. Aconteceu no tempo de Paulo, ser odiado em todas as nações? Não. Verso 10. Muitos tropeçarão. Tropeçarão por quê? Estavam andando na rua e tropicou na pedra? Não. Muitos cairão da graça do Evangelho. Muitos vão tropeçar. E se entregarão uns aos outros.
e uns aos outros se odiarão. Futuro, não estava acontecendo isso nesse nível naquele tempo. O ódio hoje está exacerbado. Por qualquer coisa, a palavra ódio sai na boca de um cidadão. Ódio, ódio, ódio. Em todos os patamares da sociedade, na política, na religião, tem ódio para todo lado. E muitos falsos profetas se levantarão. Onde é que eles estão? A internet está cheia de falsos profetas, olha só. E enganarão a muitos. Tem gente metendo pau em mim lá no YouTube, lá, quando eu falei que Jesus não voltou no ano 70, aquele é o vídeo mais visto da internet do canal Evangelho Depois da Cruz. E vem gente ali, você não está vendo o que Jesus disse lá? Eu estou vendo. Estou vendo. E por haver se multiplicado a maldade, agora vem. Por haver se multiplicado a maldade, o amor de muitos se esfriará. É preciso congregar, abençoados. Que você congregar pela internet, você muitas vezes não suporta. É importante você estar presente, porque isso aqui traz para você um apoio, um abraço, um calor humano, espiritual. Amor de família, é isso aí. Amor de família. Ainda que seja dois, não importa. É amor de família. Dois irmãos. Exatamente. Tem abençoados que não podem congregar, aí não tem o que fazer, abençoados. Recebo que vocês cresçam em graça e amadureçam aí para poder suportar por um tempo. E por haver se multiplicado a maldade, o amor de muitos esfriará. Mas o que perseverar até o fim, este será salvo. Salvo do quê? Do fim do mundo? Não, será salvo do século. Que século? De maldade. O século da mentira. O século do ódio. Estamos vivendo um século, não é século de 100 aninhos para cá, não, é século, uma era, uma etapa de aumento do ódio, aumento do rancor, aumento do medo, aumento da decepção, aumento de tudo que não é bom. Está aumentando demais, em qualquer lugar. Agora vem algo muito interessante, é no verso 14, e esse fecha. Fim do século. Quando vai acabar este bendito século, então? E será pregado este evangelho. Jesus estava falando para os judeus ali, mas não era isso. Não era isso. Será pregado este evangelho do reino em todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Quando Jesus falou isso, no ano 70 tinha japonês lá, chinês, russos, tinham africanos lá, tinham povos, mas nações, nenhuma. Não tinha nenhuma nação. Não havia nenhuma nação. As nações, elas aconteceram ao longo da história. Hoje o mundo tem aí 213, 215 nações. E tem gente querendo, inclusive, destruir, fazer de Israel um povo destruído. Que Israel seja aniquilado para que não seja nem nação mais. Tanto é o ódio. Tanto é a raiva existente de um povo. Qual é o evangelho do reino que tem que ser pregado em todo o mundo para testemunho a todas as nações? Será que Jesus está dizendo, vamos pegar a lei de Moisés, com 613 mandamentos, vamos levar isso para todas as nações? E quando todo mundo viver debaixo da lei lá, obedecendo todos os 613 mandamentos, aí virá o fim. Sabe quando isso iria acontecer? Jamais. E a lei acabou na cruz. Então o evangelho, tem que falar isso para você que está na internet. Você pensa que evangelho, abençoado? Você vai na sua Bíblia lá, você vê lá, Evangelho segundo Mateus. Esse Mateus que está falando isso aqui, isso não é evangelho, pessoal. Quando eles perguntaram para Jesus, Mateus talvez estivesse lá no meio perguntando, Jesus, o que será a tua vinda? Ele respondeu, Mateus, faz o seguinte,
Você é cobrador de impostos, né? Continua cobrando os impostos. Essa é a tua função, porque eu te chamei, mas é o seguinte, eu não te chamei para te revelar a verdade, eu te chamei para você me seguir. Me segue, vem aí, veja o que eu estou fazendo, veja todos os milagres que eu estou fazendo, e vai escrevendo o que eu estou fazendo, vai escrevendo, fica atrás de mim aí, ó. Saiu do monte, desci para cá, um dia vai ter um livro disso. Mas a verdade, sinais do fim, evangelho para todas as nações, eu tenho um plano para uma outra pessoa. Não é você, não é Lucas. Lucas vai registrar também, vai ser um bom pesquisador. Não vai ser Pedro nem Tiago. Pedro fala bem, olha aqui, até corta a orelha, mas não é legal. Não vai ser Pedro. Não vai ser Tiago, não vai ser João. Vou trazer um apóstolo aí para frente, para fazer com que o evangelho do reino comece a chegar em todo mundo. Paulo começou. Mas o próprio Paulo disse o quê? Depois da minha partida. Por que Deus faz assim? Por que Deus não começa e não termina logo ali, né? Senhor, eu já tenho essa pergunta respondida no meu coração. Eu sei que o Senhor é Deus que faz soberania em todas as nações. O Senhor é o soberano, eu entendo perfeitamente isso. Por isso o Senhor chamou Paulo. Paulo fez por um tempo, ficou tudo lá parado, 2000 anos. Veio o nosso apóstolo, José Luiz, ministrou a palavra. Nós somos o fruto do trabalho dele aqui hoje. Porém, nós temos uma coisa chamada internet. É esta internet que vai fazer com que esta palavra chegue a todas as nações, com que congregações sejam abertas em todas as partes, com que pessoas venham e cheguem. É este evangelho do reino, as 14 epístolas de Paulo de Romanos a Hebreus, que é o evangelho que vai chegar a todas as nações. Porque aqui não tem mandamentos para você cumprir. Em qualquer país do mundo você cumpre isso. Por quê? Porque é para o Espírito. Não é para a carne, é para o Espírito. Então, no próximo e definitivo capítulo, nós vamos apresentar a ressurreição e a transformação dos corpos, conforme o ensino no Evangelho que disse que ia chegar a todas as nações. Jesus disse que esse Evangelho ia chegar. Está chegando? A maior prova disso é que você está aqui. Chegou? Está chegando? A outros? Está chegando a outros. Tem gente dizendo, eu pensava que era uma coisa, agora que eu vi esse estudo, eu estou descobrindo que é outra coisa. É isso. Você está convidado a estar aqui para ouvir sobre ressurreição, lá em 1 Coríntios 15. Que tremendo texto que Paulo falou lá em Coríntios 15. Tem muita coisa importante lá. Filipenses 3 de março. Domingo que vem é 25. 25 é um dia tremendo aí. 3 de março. Eu até louvo a Deus por a nossa reunião não ser no dia 25. Vai ser dia 3 de março. Dia 25 é um dia chave aí na cidade de São Paulo. Né? Depois você descobre aí. Dia 3 de março. Se estivermos vivos até lá, em corpo, porque em espírito estaremos vivos. Dia 3 de março, você é nosso convidado. Se você mora em São Paulo, eu não sei o que você está fazendo na sua casa nesse domingo de manhã. Está vendo o que na televisão? Sinceramente, televisão. Com a internet na mão, com esse celularzinho na sua mão aí, você vê tudo o que você quer em qualquer hora. Não precisa esperar domingo de manhã. Domingo de manhã, vem para cá, depois você sai daqui, vai na feira comer um pastel. Caldo de cana. Domingo que vem, dia 3 de março. Convidado. Abençoados de Minas Gerais, de todos os lugares do Brasil, do interior de São Paulo, ali perto de Pereira, lá para aquele lado da região lá, né, meu irmão? Todos que quiserem estão convidados cordialmente para estar aqui. Venha, é muito bom estar aqui. Mas a internet, depois da internet você complementa, você continua ouvindo, mas estar aqui é bom demais, não é não, Josi e Zerenir? Recebam sem limite por estarem conosco aqui. Recebam sem limite por estarem.
Solicite material inteiramente grátis pelo WhatsApp 11 95002 5531. Acesse nossa página no Facebook www.facebook.com/Crescendo em Graca Brasil. E no Instagram acesse e siga-nos em www.instagram.com/CEGBrasil_oficial. Acesse também nossa rádio web 24 horas www.radiograca.net. Também pelo nosso aplicativo Rádio Graça, disponível no Play Store. No YouTube estamos em 2 canais. Na barra de pesquisa você digita Crescendo em Graça Brasil Oficial. Neste canal você desfrutará de louvores, conferências apostólicas, confissões em graça, especiais musicais e muito mais. Nosso segundo canal, Crescendo em Graça Brasil Estudos, www.youtube.com/Crescendo em Graca Brasil. Neste canal você desfrutará de estudos bíblicos em apostila, com base em mensagens do apóstolo e doutor José Luiz de Jesus Miranda. Declaramos os olhos de teu entendimento iluminados com o conhecimento da verdade, abençoados com todas as bênçãos.